Esta é uma ministração da Igreja Cristã da Família do Butantã, formando Jesus em nós. E bom dia! Animação, olha para a pessoa que está do seu lado e fala um bom dia. Não é qualquer dia, é o domingo do Senhor, é um bom dia. E é o início da boa notícia, então é tudo bom. Glória a Deus. Inclusive, teremos mais um culto hoje, que vai ser uma bênção. Eu estarei aqui, dobradinha também. É isso que eu gosto. Estou super feliz com esses 2 cultos de manhã, de noite, porque eu acho que eu vou vir em todos. Se tiver 3, eu venho também no do meio. Que eu sou igrejeira. Eu sou igrejeira, eu gosto muito, viu? E, bom, é sempre um privilégio compartilhar um pouquinho da palavra do Senhor com a igreja. É sempre um privilégio para mim estar aqui. Porque antes que eu fale para você, o Espírito Santo fala comigo. Então, eu é quem sou transformada, eu é quem sou curada pelo Espírito Santo, inclusive aqui. Porque a primeira que precisa ouvir essa palavra sou eu. Então, que aqui eu possa falar do que eu vivo, viver do que eu prego e que essa pregação me pregue também. Amém? Me pregue na cruz. E que eu possa crescer em conhecimento aí junto com a igreja, que eu estou nesse processo de maturação, de maturidade. Amém? Nós todos aqui. Então, para a gente começar a falar um pouquinho do tema que eu trouxe para a gente aqui, fecha seu olho de novo, eu vou fazer mais uma oração aqui. Amém? Papai, muito obrigada por esse domingo, essa manhã, por cada vida. O Senhor é bom em todo tempo. Nós te damos graças aqui, Pai. Que não seja eu, que eu diminua, para que o Senhor cresça, Senhor, de todas as formas e fale aos nossos corações, que essa palavra germine em nós, Pai, para que a gente saia daqui transformado pela sua palavra, transformado, prosseguindo em conhecer o Senhor, Pai, prosseguindo em estar aos seus pés, Senhor, em nome de Jesus, fale através de mim, Senhor, e alcance cada coração a começar do meu, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Hoje eu preparei um tema aqui que tem falado muito comigo ao longo das últimas semanas. E eu acho que é um tema extremamente propício para nós, que somos a Igreja Cristã da Família. O tema de hoje, então, para você que gosta de tema, é mesa preparada. Mesa preparada. Eu amo falar de tempo de mesa, de relacionamento. E mesa, como você sabe, bom, quando eu falo mesa, o que vem na sua cabeça aí em primeiro lugar? Assim, a primeira coisa que vem na sua cabeça. Santa Ceia, intimidade, comunhão, transparência. Você se assenta à mesa normalmente com a sua família, com o seu pai, com a sua mãe, com o seu avô, com a sua avó, com o seu irmão, com pessoas que você tem intimidade. Então a mesa é um lugar de intimidade. A mesa é também um lugar de transparência, porque quando eu me assento com pessoas que eu tenho intimidade, eu tiro a minha máscara, eu saio do personagem e eu posso ser quem eu sou. Porque afinal de contas, aquelas pessoas sabem exatamente quem eu sou. Com os meus defeitos, com as minhas qualidades, isso é mesa. Mesa é um lugar de comunhão. E a Bíblia, inclusive, ela fala muito de mesa. Foi até difícil pincelar aqui o que eu queria trazer para você, porque a Bíblia fala muito de mesa, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento. E eu separei aqui 2 textos que falam comigo sobre mesa. O primeiro está lá em Gênesis 43, que vai falar da história de José. Quem aqui conhece a história de José? José que foi vendido para os escravos para ser escravizado pelos irmãos, ele foi traído, foi vendido, e aí ele foi preso, e passou toda a história lá na prisão, onde Deus falava com ele, até que ele foi colocado na mais alta posição lá daquela época, se tornou o faraó.
E aí ele preveu lá, através da ajuda de Deus, que teria o tempo de seca. E ele começou a juntar lá a comida e se preparar. Até que quando chegou o tempo de seca, as cidades vizinhas lá já não tinham mais o que comer, já estava tudo seco mesmo. E aí os irmãos de José foram até ele lá, sem saber que era o José, que era o faraó lá, que era o irmão deles. Olha, será que você pode ajudar a gente aqui? E ali os irmãos imploraram lá pela ajuda. José falou, então volta lá para a cidade de vocês, pega lá o Benjamim, o irmão mais novo, pega lá o pai, o seu pai, traga toda a família e vem até mim. E aí veio a família. E a família, o José mandou preparar uma mesa. Então ele falou, prepara lá uma mesa, um banquete, porque eu vou me assentar à mesa com a minha família. E aí aquele momento de mesa, que os irmãos ainda não tinham reconhecido José, foi um momento de cura. Foi um momento de liberação de cura. Um momento de comunhão, um momento de poder. É o poder da mesa. A mesa cura, porque a comunhão traz cura. Em outro lugar que vai falar de mesa é Êxodo 25, que vai falar sobre a construção do tabernáculo. E aí Deus detalhista, ele começou a dar todos os detalhes de como ele queria que o tabernáculo fosse construído. Inclusive, ele pediu para que tivesse uma mobília dentro do tabernáculo. Ele pediu para que tivesse lá uma mesa de ouro. E essa mesa, ela teria sobre ela o pão da proposição. E esse pão, ele tinha que ficar ali quentinho, conservado, ser trocado. E no Novo Testamento a gente vê que Jesus, ele fala que ele é o pão da vida. Então aquela mesa já estava apontando para Jesus, o cordeiro que viria, o pão da vida. E essa mesa, ela ficava também atrás do véu. O véu que tinha lá no tabernáculo, do Santo dos Santos, essa mesa ficava rente ao véu. E a Bíblia também diz que Jesus, o Cordeiro Imaculado, que derramou sangue na cruz, que morreu para pagar a nossa dívida, quando ele morreu, está consumado, o véu do templo se rasgou, para que nós então tenhamos livre acesso à presença do Pai. Ou seja, o véu do templo foi rasgado para nós então nos assentarmos à mesa com o pão da vida. O Cristo, o Espírito Santo que foi deixado consolador. E nós temos comunhão com Ele, em primeiro lugar. E para dar sentido prático à mesa, até porque quando a gente fala de mesa, a mesa é muito objetiva, é literal. Mas eu quero trazer um sentido prático para ela, que eu vou ler um versículo com vocês que talvez não vai falar de mesa, mas ela vai trazer o sentido subjetivo da mesa. Então é o prático, é a teologia aplicada, é o que realmente significa mesa para nós hoje. Então abre sua Bíblia lá em 1 João 3,16. Não é João 3,16, é 1 João 3,16. E, bom, mesa então a gente pode dizer que significa relacionamento. Mesa é relacionamento, sim ou não? Amém. E 1 João 3,16 vai falar o seguinte: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. Portanto, também nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. A parte A desse versículo vai falar: Cristo, nós conhecemos o amor. Nisto conhecemos que Cristo deu a vida por nós. Então, nesse primeiro momento aqui, eu quero falar que nós precisamos conhecer a Deus em primeiro lugar, porque a necessidade número 1 da igreja é conhecer o Pai. E através do que eu conheço o Pai? Através das Escrituras e da revelação que o Espírito Santo que habita em mim traz. Então, qual é a primeira mesa que nós precisamos preparar?
É a mesa onde nós nos assentaremos com a nossa Bíblia. E a partir da Escritura, nós vamos ter relacionamento com o Pai e conhecer quem Ele é. Porque a mesa é um lugar de relacionamento. E a minha necessidade número 1 como cristã é conhecer o Pai. Mas, por exemplo, eu conheço aqui... Vou dar um exemplo que eu conheço melhor, mais intimamente, a Isa. Mas se eu chegar para você, pastor Isaac, e falar assim, eu conheço a Isa, então eu sei tudo que ela gosta, o prato preferido, como ela na casa dela, ela honra os pais dela. Se eu falar tudo sobre a Isa para você, vai te fazer ter intimidade com ela? De jeito nenhum. Por quê? Eu posso falar aqui para você sobre Jesus. Seus pastores, nossos pastores podem falar, os líderes, mas o fato de nós falarmos não vai fazer com que você tenha intimidade com Ele. Não vai fazer com que você conheça Ele na totalidade. Aí a gente vai surfar e reproduzir a fé do outro, a espiritualidade do outro. A gente vai surfar na espiritualidade do outro. A gente vai reproduzir o que os pastores falam. Mas a gente não vai ter o que falar por nós, porque nós só conhecemos a Deus pela boca dos outros. Então, qual que é a primeira mesa que nós precisamos preparar na nossa casa? Isso é individual. É a mesa com Jesus. E aí, isso você não vai fazer com o teu marido, você não vai fazer com o teu filho, não, você vai fazer você e ele. Vai ter intimidade, gerar intimidade com Ele, conhecendo Ele. Porque o relacionamento que você tem com Deus, além de revelar quem Ele é na totalidade, vai também revelar quem você é. A mesa que eu preparo para conhecer o Pai faz com que eu me conheça nele e saiba exatamente quem eu sou. Portanto, a mesa é um lugar de identidade. A nossa identidade é estabelecida por Deus na mesa, a partir do momento que nós buscamos conhecê-lo e prosseguir em conhecê-lo. Então, Deus revela quem nós somos. Quer um exemplo? Jesus, quando ele foi batizado, assim que ele saiu das águas, o céu se abriu, veio uma voz do alto e disse: tu és o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Então, antes de tudo que Jesus pôde manifestar, fazer as obras, os prodígios, maravilhas, sinais, Deus, o Pai, revelou quem Ele era. E a partir de quem Ele era, Ele então fez todas as coisas e morreu para nos salvar. Identidade. E muitas vezes a gente vem na igreja e a gente busca fazer antes de saber quem somos. E tudo bem, é um processo. E o processo com Deus, ele não é linear. Então talvez a gente venha e demore para que a gente entenda quem nós realmente somos em Deus, a nossa verdadeira identidade. Mas então é por isso que todos os dias nós precisamos nos assentar à mesa com Ele. Então não é uma vez por semana. Não é uma vez a cada 15 dias. Todos os dias nós precisamos voltar para a mesa e gerar relacionamento com o Pai. Para que então, a partir do momento que a gente conheça Ele, a gente possa ser transformado e ser liberto. E aí você pode estar pensando, bom, do que mais eu preciso ser liberto? Ou, será que eu preciso ser liberto, uma vez que eu já conheço Deus, eu já frequento os cultos, eu vou numa pequena família, eu tenho um discipulador, está tudo indo bem. Então, eu preciso ser liberto do quê, afinal de contas? E todos nós nascemos como uma página em branco. Pensa aí numa folha em branco. Nós nascemos como uma página em branco, sem marca, sem rasura, lisinhos. Ao longo da vida, a gente vai sendo marcado dentro da nossa casa, pela nossa família, pelos nossos pais. As circunstâncias da vida, o pecado vai marcando quem nós somos. E aí você pensa que essa folha está sendo amassada, está sendo rasgada, rasurada. Aí quando você for abrir essa folha de novo, ela volta a ser como ela era? Não, ela está totalmente amassada e rasurada. E o único que tem o poder de nos libertar para que então nós possamos nascer de novo é Jesus.
Ele pode tornar a nossa folha, o nosso livro em branco, para que então Ele escreva uma nova história. Então, nós somos marcados. As feridas emocionais, elas acontecem. E muitas vezes, essas feridas acontecem e a falta de entendimento bíblico não permite que nós sejamos libertos, que nós sejamos tratados, que nós venhamos a nos desvencilhar dessas amarras, dessa mentalidade de escravo, dessas marcas que foram impressas em nós através da nossa casa, da nossa família, do nosso pai, da nossa mãe, que talvez não era cristão. E a Bíblia, ela fala muito sobre ferida emocional. Em muitos momentos é citado lá as feridas emocionais que vão sendo geradas dentro das famílias. Por exemplo, Jacó, que era filho de Isaac e de Rebeca, irmão de Esaú, trocou a primogenitura. Ferida emocional lá entre irmãos. A Rebeca, por sinal, ela tinha um filho preferido e ela ajudou esse filho preferido, que era o Jacó. Então ela contribuiu lá para que ele pudesse trocar a primogenitura. Aí o Jacó, ele, anos depois, foi traído pelo seu sogro, que ao invés de dar a mulher que ele amava, que era Raquel, deu a Lia. Ferida emocional entre irmãos, irmãs, traição. Ferida emocional que foi aberta. Aí o Jacó gostava mais de quem? Do José. Tinha um filho preferido. O que acontecia? Ferida emocional. Os irmãos lá se sentiam rejeitados ou menos importantes porque o pai priorizava o José. O que eles fizeram? Venderam o José. Vamos acabar aqui com esse problema. A gente vende ele e aí então a gente pode se assentar à mesa com o nosso pai de igual para igual. Então, pensa aí na sua vida. Será que seu pai e sua mãe tinham um filho preferido? E você sentia isso? Será que seu pai ou sua mãe te deixou, te abandonou? Ou falava para você palavras agressivas que te feriam? E de alguma forma, você foi abrindo uma ferida emocional. Então você foi se sentindo rejeitado. Ou porque o seu irmão também, você teve algum problema com ele dentro de casa. Ou algum professor que te chamou de burro, que disse para você que você não ia conseguir, que você nunca ia ser nada, nunca ia ser ninguém. Ferida emocional. E essas feridas que elas vão sendo geradas e vão marcando as nossas vidas ao longo do nosso processo, elas nos adoecem. Elas adoecem, e se a gente não interrompe, adoece a nossa descendência. Então a gente precisa quebrar o vínculo. Então eu quero, inclusive, pedir aí para que você pense, quem mais te feriu até hoje? Ou quem você mais feriu até hoje? Qual a ferida que foi aberta aí, que talvez ainda você não tenha liberado perdão, não tenha cicatrizado? E ela tem te adoecido, e ela tem te feito ficar estagnado na vida. Então você está preso, você está cativo nessa ferida. Porque tudo que a gente não trata, toda ferida emocional que a gente não trata, a gente tende a cuspir no outro. Então quem muito foi ferido, muito fere. A gente tende a reproduzir essas feridas, essas lacunas, essas marcas que foram geradas em nós, no nosso marido, nos filhos, porque não foi tratado, porque não fomos libertos. E ou a gente trata, ou a gente se torna um transmissor dessa ferida. E pode nos afetar espiritualmente, fisicamente, socialmente. Então, muitas vezes, pessoas que não conseguem ter relacionamento, desenvolver relacionamento com o próximo, por conta de um passado, foram machucadas. Em algum momento, essas pessoas foram machucadas. Então, elas adotam medidas protetivas que as impedem de se relacionar com o próximo. E elas começam a colocar barreiras, limites. Até aqui, a gente pode ser colega. Mas daqui para mais, a gente não vai poder, porque tem ali aquela barreira protetiva. E você sabe que quem nós somos, muitas vezes, a maior parte é o reflexo de tudo que a gente viveu, de toda a nossa história.
o nosso jeito, trejeito, tudo tem um porquê. Tudo na nossa vida tem um porquê. Mas existe um caminho, uma verdade e a vida, que é Jesus. E através dele, que muito perdoa, nós então somos amados para amar. Porque ele, em primeiro lugar, reconhece quem nós realmente somos, nos ama. E ele ama tanto que ele não permite que a gente fique como está. Ele nos ama e por nos amar, ele nos transforma. E aí no final das contas, quando eu me assento à mesa com Cristo, e essas feridas são expostas, porque a mesa é um lugar de intimidade, é um lugar de vulnerabilidade, e Deus sabe, no final das contas, Deus sabe quem nós somos. Antes que a palavra venha à nossa boca, Deus sabe a nossa necessidade, Deus sabe a nossa angústia. E por que então eu preciso falar com Ele? Porque então eu preciso demonstrar, eu preciso abrir a minha boca, verbalizar. Porque a vulnerabilidade produz cura. A questão é, Deus quer te curar, mas você quer ser curado? Você quer ser liberto? Você quer conhecer o Deus do milagre, não apenas receber o milagre? Você quer se relacionar com Deus Pai e não apenas com as bênçãos e o que Ele pode fazer na sua vida? Nós vivemos do quê? De relacionamento porque o amamos e porque somos amados? Ou nós vivemos atrás daquilo que Deus pode nos dar? Ou pode fazer? Ou pode beneficiar? Será que nosso relacionamento hoje é de troca? E aí, quando nós nos assentamos à mesa com Deus, Ele vai nos curando. Ele vai fazendo com que nós olhemos para nós. E Ele faz com que a gente entenda quem nós não somos. O que nós não temos para oferecer. E que, na verdade, sem Ele, nada podemos fazer. Ele deve ser o suficiente. Ele faz a gente entender isso. Quem eu não sou, para então, quem eu sou nele. Eu não sou digna, mas eu sou filha amada. Porque Ele não me amou por aquilo que eu pude fazer. Ele me amou por quem eu sou. A mesa revela a identidade. Mas no final das contas, o amor de Deus não é a celebração de nós sermos amados. Nem o amor tem um fim em nós mesmos. O amor de Deus não é a celebração de sermos amados, mas é a responsabilidade de amar como Ele amou. Nós não somos amados para que o amor pare em nós. E então, estou tranquila. Putz, já sei, agora zerei a vida. Deus me ama, eu sou filha amada. Não, é porque na verdade, quando eu sou perdoada e amada, eu muito amo. Se eu estou cheia, plena, se Cristo me curou, sarou as minhas feridas, supriu as minhas necessidades, e eu sou como Ele, então eu não vou mais olhar para Osira por aquilo que eu vejo. Eu vou olhar como Ele. Ela é uma filha amada. Eu preciso zelar pela vida dela, porque ela é filha, ela é minha irmã. O que nos leva para a parte B do versículo. A parte B de 1 João 3,16, que diz: portanto, também nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. A partir da nossa identidade revelada. Eu conheço a Ele, Ele revela quem eu sou. Eu sei quem eu sou nele, então eu me assento à mesa com o meu irmão. Eu preparo uma mesa para me assentar com o meu irmão. Mas será que é só aqueles que eu gosto? Eu tenho mais intimidade com a Isa, com a Gi e com a Jennifer, não. Então vamos lá que a gente vai almoçar. E já que a gente tem mais afinidade, eu me identifico mais com você, então para mim está tudo certo. Não. A mesa preparada não é para aqueles que a gente gosta mais. Sabe por quê? Porque a gente não olha para o outro por aquilo que ele é capaz de desempenhar.
a gente passa a olhar para o outro por aquilo que ele é. Jesus, no caminho de Emaús, o Cristo ressurreto, encontra lá 2 discípulos e a Bíblia diz que o coração deles queima, enquanto aquele homem fala com eles, queima, mas eles não foram capazes de reconhecer o Cristo. Os caras andaram com ele e quando ele aparece ressurreto no caminho de Emaús, eles não o identificam. Em qual momento que eles descobrem que é Jesus? Quando eles se assentam à mesa. E Jesus, tendo dado graças, partiu o pão. É aquele momento de mesa que eles reconhecem. Mas o que acontece conosco? Os discípulos lá, e nós que somos como eles, a gente esperava o quê? Que Jesus ressurreto fosse fazer uma pirofagia com anjos, curar um leproso na minha frente. Então, se ele fizer, eu sei que ele é o Deus. Bom, dependendo de como ele se comportar aqui, eu sei que ele é o Cristo. A gente coloca o desempenho antes da identidade. Então, porque você não faz muito aquilo que é o meu tipo, o meu gosto, eu não me relaciono com você. Colocamos o desempenho antes da identidade. Enquanto a nossa mentalidade for de troca e a nossa disposição para relações forem apenas onde nos sentimos protegidos ou onde nos traz algum benefício, seremos meninos. Enquanto a nossa relação com o irmão for uma relação de troca, aonde eu me assento se converter, eu amo. Enquanto a nossa mentalidade for e a nossa disposição de troca ou de proteção, a unidade é um processo de evolução e maturidade. A gente precisa se libertar dos elementos protetivos, das barreiras, aquelas que muitas vezes são geradas de dentro para fora pelas marcas que nós tivemos ao decorrer da nossa história. Nós precisamos nos libertar para então olhar o nosso irmão como Cristo olha. E Jesus, quando ele estava lá com a prostituta, os fariseus olhavam, se ele soubesse com quem ele está, ele não estaria ali. E Jesus pensando, se eles soubessem com quem eu estou agora, uma filha amada, eles estariam aqui. Porque os fariseus viam a religião, aquilo que era aparente. Cristo, ele tratava a prostituta como filha, para que ela, se reconhecendo como filha, deixasse de estar prostituta. E quantas vezes nós colocamos condições? O dia que você se converter, a gente conversa. O dia que você deixar de ser assim, a gente conversa. Ao invés de amar primeiro, para que esse amor produza fruto. A gente sempre quer resolver um problema antes da relação. No final das contas, esse é o nosso problema. O dia que eu resolver esse problema, eu vou então me relacionar com essa pessoa. O dia que... Não, primeiro a gente se relaciona, porque a relação produz cura. E como é que você quer que o irmãozinho lá se converta se você não mostra Jesus? Você quer andar com Jesus, mas não quer ser como Ele? Andar com Jesus é vir aqui todos os domingos, se assentar, assistir o culto abençoado e a vida que segue. E na segunda de manhã não abre nem a Bíblia. Mas a cura está na comunhão. Não adianta. Jesus morreu pela igreja. Ele vai vir buscar a igreja. E a igreja é um corpo de muitos irmãos. Porque afinal, Deus é Pai. E Ele é Pai de muitos filhos. E existe parte sem todo? Não. Eu sou uma parte, eu sou uma filha. O Isaac é um filho, a Alzira é uma filha. Minha avó é uma filha. E juntos, nós somos o corpo, nós somos a família. Devemos nos assentar à mesa com nossos irmãos. E quantas vezes, pessoas aí, eu passei por esse momento na minha vida, onde a minha mãe não estava lá
a melhor cristãzona, e eu chegava em casa e eu queria que ela fosse como as mulheres aqui da igreja. Tá lá cantando um louvor, tá adorando a Deus, mas ela não era. Então, eu não queria relacionar com ela, porque eu queria que ela se convertesse primeiro. Mas não, Jesus falou, ama como ela está. Ame por quem ela é, deixa que eu faça o resto. E você quer chegar na sua casa e gerar sobre o seu filho a sua expectativa sobre ele. E quer que ele seja como um jovem que está aqui na igreja. E talvez ele não seja. Quem diz que a expectativa de Cristo sobre ele é a sua? Quem diz que Cristo olha para ele como você? Não queira resolver o problema para então se relacionar. Porque é o seu filho, o ame como ele está. Para que ele, se reconhecendo como filho, deixe de estar pecador. E na sua casa, afinal a gente já está falando sobre família. Os nossos irmãos aqui, mas antes dos nossos irmãos aqui, nós temos a nossa família. E em casa, como nós estamos? O relacionamento e o tempo de mesa gera legado. Mais do que tudo que você pode fazer ou dar para os seus filhos, escolha passar tempo na mesa, deixando legado para eles. Em Joel 2:28 fala, e acontecerá depois disso, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade, os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os velhos sonharão e os jovens terão visões. Os velhos sonharão. O que para eles é sonho, para o filho é perspectiva, para o filho é visão, ele pode realizar ainda. Mas e você está deixando qual legado dentro da sua casa para os seus filhos? O que você tem sonhado para que na vida deles seja perspectiva, seja visão, se torne realidade, como foi com Davi e Salomão. Chegou uma hora, na hora H lá, de fazer e realizar. Opa, Davi não, daqui para frente Salomão. E com a gente? O que a gente tem deixado na mesa? O que a gente tem ensinado na mesa para a nossa família? O que você tem ensinado para os seus filhos? Para os adolescentes incompreendidos? Para as crianças? Ele não entende ainda, é muito novo. Quanto tempo você tem passado na mesa com jovens, ensinando, deixando legado? Porque meu filho não fala comigo. Mentira! Ele pode não verbalizar, mas as atitudes, a postura, o corpo dele fala. E se você estiver atentamente observando, você vai saber o que ele está querendo dizer. Você vai entender o que está lá dentro do coração dele. E ele nem precisa falar, ele precisa falar para que você o ame. Para que você escolha ter tempo com ele. Processo. Ele pode não sentar à mesa hoje, mas de algum lugar isso tem que iniciar. E é por nós aqui, que estamos ouvindo essa palavra, que estamos reconhecendo a necessidade da mesa. Qual é o legado? O que você tem deixado para as pessoas que estão à sua volta? Mais importante para você é aquilo que você pode construir ou é o relacionamento? É aquilo que você pode ter e conquistar de bens, de materiais e afins, ou é o relacionamento? Você abriria mão de tudo que você pode construir apenas para se assentar à mesa e deixar um legado para o seu filho? E líderes também. Líderes, pastores, que muitas vezes têm o medo de ter a intimidade exposta ao se assentar à mesa. Eu não vou não, porque depois ele pode me conhecer e ele vai saber quem eu sou e ele pode até usar contra mim. Medo de ter a intimidade exposta.
Porque a escola clássica da liderança, ela nos ensina a cobrir a nossa intimidade, a nunca abrir a nossa intimidade. Mentira! Se nós nos assentamos à mesa para gerar intimidade, o objetivo é que as pessoas saibam exatamente quem nós somos. Eu quero me assentar à mesa com todas as pessoas que andam comigo, para que elas saibam exatamente quem eu sou. Os meus defeitos, as minhas qualidades, as minhas feridas. Eu não quero que elas olhem para mim pregando aqui. Eu quero que olhem para mim sentado à mesa. O que eu estou oferecendo na mesa? O que nós estamos oferecendo na mesa? Antes daquilo que a gente pode fazer. Identidade. Sabe que privacidade não é bíblico, não. Ninguém casa aqui para ser feliz e viver um romance de fotos bonitas no Instagram. Ninguém se forma aqui só para ter o diploma e se engrandecer que fez a melhor faculdade. Se não houver o relacionamento, se eu não puder dizer para as pessoas quem eu realmente sou, para na minha vulnerabilidade ser transformada. E quantas vezes nós aqui dentro da igreja, sendo líder ou não, nós não nos relacionamos porque temos medo de ser ferido, de ser machucado. Porque, e se essa pessoa me machucar? E se essa pessoa me trair dentro da igreja? Afinal de contas, eu não estou aqui porque aqui é um lugar melhor. Não! 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 Você está aqui para que o seu caráter seja transformado à luz da palavra de Deus. E se preciso for, alguém aqui dentro te trair, glória a Deus! O seu caráter tem a oportunidade de ser transformado nesse momento. E que bom que uma pessoa daqui fez isso com você. Porque se fosse com o irmão lá de fora, já ia sujar a imagem de Jesus. Maturidade. Maturidade no corpo. Você errou comigo? Meu irmão, eu não esperava nada de diferente. Você é pecador tanto como eu. Eu posso errar com você, eu já errei com você, e está tudo bem, mas eu me desvencilho dessas medidas protetivas para me relacionar, custe o que custar, porque não há cura fora da mesa, não há cura fora da comunhão, não há, não se isole. No final das contas, se você viver isolado, o momento de isolamento é um momento de trevas. Se eu fico sozinha, eu caio. Se eu fico sozinha na minha casa, eu caio. Hoje, eu não posso viver sozinha. Se eu ficar sozinha, eu caio. Eu estou afirmando. A minha carne é fraca. E é por isso que eu não quero privacidade. Eu não quero. Eu quero que as pessoas olhem para mim e falem o que eu não quero ouvir dentro da igreja. Thaís, calma aí, Thaís, dá uma freada. Melhora nisso aqui, ó. Minha irmã, o que você foi falar isso de novo? Boca santa. Eu quero isso. Aprender com vocês. Tempo de mesa, relacionamento. Afinal de contas, Jesus morreu para relacionamento. Relacionamento com Ele na vertical, em primeiro lugar, identidade sendo revelada sobre nós. E relacionamento na horizontal com o corpo, com a igreja e com aqueles que são potenciais irmãos lá fora. Você quer ganhar alguém para Jesus? Não tente mudar quem Ele é. Você quer ganhar alguém para Jesus? Todo esforço que você fizer para tentar mudar as ações dessa pessoa nunca serão suficientes. Você quer ganhar para Jesus? Ame essa pessoa, para que ela seja constrangida pelo amor de Deus através da sua vida.
Seja como Jesus, tenha a responsabilidade de amar como Ele amou. Não existe palavras que são melhores ou maiores do que aquilo que nós podemos ser na vida um do outro. Muitas vezes, na verdade, nem é preciso palavras. Se não tem o que falar, nem precisa falar. Seja sal da terra, luz do mundo. Sabe quando a minha mãe começou a ser transformada? Quando eu a amei. E ponto. Eu amei. Ponto. Eu não estou pensando em amar, não é uma expectativa. Eu não amarei, eu amei. Deus amou o mundo. Amou. E todas as outras coisas vêm depois disso. Você quer transformar alguém? É o seu anseio, é o seu desejo? Ame. Sem nada em troca. Não porque aquela pessoa, talvez então ela possa se converter e vir aqui e... Não, por quem ela é. Para que a identidade dela seja firmada, para que Cristo revele a identidade dela. Simplesmente. Relacionamento. Eu quero que você fique de pé, para então eu poder concluir e orar com vocês. E tem um mocinho na Bíblia, o Mefibosete. O Mefibosete, ele é filho de Jonatas. Jonatas é o melhor amigo de Davi, o rei Davi. O Mefibosete, quando ele era criança, sofreu um acidente, uma queda. E ele ficou coxo, paralítico. Aí o Jonatas morreu, a maioria lá da família dele morreu, mas o Davi estava reinando. E ele se lembrou do melhor amigo. Eu tenho lá um melhor amigo, Jonatas, então manda chamar toda a descendência, todo mundo que ficou da família de Jonatas, manda aqui para o palácio para a gente estar junto. Eu quero cuidar, eu quero honrar, eu quero restituir essa descendência do meu amigo Jonatas. E aí a Bíblia diz que todas as vezes que Davi preparava a mesa, que ele colocava a mesa, ele mandava chamar o Mefibosete. E aí traziam o Mefibosete. E quando o Mefibosete se assentava à mesa, a toalha recaía sobre o defeito que ele tinha. E ali, ele era só um filho, sem o defeito aparente. Mas por quê? Porque ele se assentava à mesa com pessoas que eram tão falhas quanto ele. Talvez o defeito dessas pessoas não estivesse aparente, como o dele. Mas quando ele se assentava naquela mesa, todos eram iguais. Defeitos e qualidades postos à mesa. Mas não importava, porque no final das contas, quem era importante ali era o Mefibosete. Quem ele era. Missão para nós, igreja. E essa igreja aqui eu vou te falar, a gente é bênção mesmo. Ó. Nós somos igreja cristã da família mesmo, de verdade. Nesse lugar eu me assento à mesa com famílias, minha família. Nós somos igreja cristã da família mesmo. Mesmo. E eu sei que para nós isso é até fácil. Se assentar à mesa é até fácil. A gente gosta disso. Nós somos família. Mas aqui eu quero nos desafiar para que a gente dê um passo a mais. A gente ande uma segunda milha. E a gente então passe a se assentar à mesa. Talvez com quem a gente nunca se assentaria. Ou aquele preconceito, aquele pré-julgamento, eu tiro ele, coloco de lado um pouquinho, para conhecer quem realmente é aquela pessoa.
dentro da nossa casa, talvez é o lugar mais difícil, né? Aqui é fácil, e lá? Ande mais uma milha. Você desacreditou do seu filho, do seu marido, da sua esposa. Bom, não tem mais jeito. Que bom. Se não tem mais jeito, chegou a hora de você apenas amar. Apenas ame. E quando aquela pessoa fizer tudo ao contrário e te magoar, prepare uma mesa. Poxa, mas está doendo, eu fui ferido, eu fui traído, me apunhalou pelas costas. Prepara uma mesa. Que haja cura nessa mesa. Poder dos céus liberado sobre essa mesa. Prepara uma mesa com o teu filho. Antes de tudo que você pode dar para ele, sabe o que ele quer de você? Um abraço. Um abraço de mãe, um abraço de pai. Ele quer um abraço, ele quer um eu te amo. Minha mãe me conta, e eu sou testemunha, que quando era aniversário lá, com meu avô, com a minha avó, era assim, ó: parabéns, pai, felicidades. Aí ela: não, eu vou quebrar. Aí minha avó falou: Sheila, tudo que você não gosta aqui dentro, faz diferente com seus filhos. E ela quebrou isso. E agora ela, antes, que ela agora tá fora do Brasil, mas antes ela chegava: pai, parabéns, eu te amo. Tá bom, obrigada. Mas ela quebrou. Comigo, com meu irmão, eu te amo. Filha, talvez eu não tenha muito. Eu não tenha muito para te deixar. Mas sabe o que eu tenho? Amor, eu te amo. E sabe de uma coisa? Porque eu te amo, menina, você vai longe. Mas hoje eu entendo longe. Longe não é a minha capacidade de formar, ou de ganhar dinheiro, ou de casar bem. Não, não. É relacionamento. Ela me deu tudo que eu precisava, para que hoje tudo que eu tenha seja o amor por você. E porque eu amo, e porque eu sou amada, então eu faço. Então eu trabalho, então eu me formo, então... E eu vou longe. E nós vamos longe. Minha mãe não tinha muita coisa para me dar. Meu pai também não ajudava muito. Mas ela preparava a mesa. Minha avó preparava a mesa. Aliás, a melhor mesa que você pode conhecer é a mesa que a minha avó prepara. Essa que alguns já foram. A Gia, as meninas já foram. Essa, nos assentarmos à mesa. É isso, igreja. Dá a mão para a pessoa que está do seu lado. Família. Família, amor. Quantas vezes eu já não fui na casa da tia Daisy e ela estava fazendo alguma coisa, mas ela parava tudo. Tô lavando uma roupa aqui e tal, mas ela deixava. Oh, senta aqui, vamos conversar. A Ana, Richard, tem aqui um bifinho. Chega aí, vamos comer junto, vamos estar junto. Família. E se você ainda não me convidou para ir na sua casa, eu vou me convidar. Você não perde por esperar, não. Porque no final das contas eu quero que vocês me conheçam. Sem a máscara. Quem eu realmente sou. Quem eu realmente
realmente sou, a zoeira, que fala coisas que não devia na hora errada. Né? Quem eu realmente sou. E eu quero conhecer você, quem você realmente é. Para que quando eu chegue aqui nessa igreja, congregando na comunhão com meus irmãos, eu olhe para o lado, ó, ali está sentada a Raimunda, eu sei quem ela é. Ali está o pastor Isaac, eu me assentei à mesa com ele, eu sei quem ele é. Identidade. Nós não estamos aqui porque é uma igreja que desempenha muito bem, faz isso muito bem. Mas nós estamos aqui porque é uma igreja familiar. É uma igreja que me acolheu quando eu não tinha nada e me deu tudo. Ressignificou o propósito de igreja na minha vida. Ressignificou o propósito da família na minha vida. E quando meus filhos 9 estiverem correndo por aqui, eu vou falar isso para eles. Tá vendo? Me sentei na mesa lá com aquela pessoa. É gente boa, filho. Pode ir lá. É sobre isso. Se não tiver relacionamento, não existe igreja. Jesus veio para nos ensinar isso e ele se assentou à mesa com todos aqueles que era possível se assentar. Não por mérito. Ele se assentou porque toda vez que ele sentava, ele ressignificava a vida de alguém. Ah, tudo bem, você é prostituta, filha? Venha. Acabou. Essa identidade excluiu. Daqui pra frente, vem após mim. Ressignificou. Ressignificou. Mas agora é o nosso momento de ressignificar. Nós aprendemos. Agora é nossa responsabilidade de assentar na mesa com as pessoas e ressignificar a vida delas. Deus é todo amor, todo Deus. Deus é Deus. Fecha seu olho. Eu quero que nesse espírito familiar, do que Deus ministrou em nosso coração, que todas as barreiras protetivas, em nome de Jesus, caiam por terra, que todas as feridas sejam saradas aqui, assim como eu estou sendo curada, sarada das minhas feridas, das marcas do passado. Eu profetizo aqui nessa igreja, saudáveis, pessoas saudáveis, que sejam curadas de suas marcas, feridas, que o Senhor traga a memória aqui, a memória de cada um, aquilo que marcou, para que então haja uma liberação de perdão, para que perdoe o próximo que o feriu, para que perdoe a si mesmo que feriu, em nome de Jesus, Pai. Que isso seja um exercício contínuo ao nos assentarmos à mesa com o Senhor. Que o Senhor revele a nossa identidade de filhos, não pela boca de alguém que está com o microfone, mas que o Senhor fale no coração de cada um que são filhos amados e que isso basta, que é suficiente, que você é suficiente, Deus, que não devemos estar no controle, porque o controle é seu. E agora é a sua vez de orar pela pessoa que está do seu lado. Ora pela pessoa que está do seu lado aí, do jeito que você preferir. Ora com alguém. Abençoa a vida. Ah, Jesus. Amém, Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Obrigada por essa igreja que te ama, por essa igreja disposta. Que o Senhor fortaleça aqui, Pai. Fortaleça aqui, Jesus. Cada um de nós. Traz ânimo, traz vida, Pai. Nos fortaleça para que nós possamos amar como o Senhor. Não na nossa força, não, Senhor,
mas pelo seu amor, pela tua força. Quem muito foi perdoado, muito ama. Que nós possamos amar aqui dentro, dar uma segunda chance, uma terceira se for necessário. Amar incondicionalmente, amar em ágape, amar Jesus, amar como Senhor. Nós selamos essa palavra aqui, Jesus, de modo que seja realidade sobre nós, realidade sobre essa igreja, que nós venhamos a crescer, mas crescer em comunhão, crescer com qualidade, crescer em família, Senhor. Nós selamos essa palavra, que haja mesa preparada, que nós possamos preparar, que nós possamos permitir que preparem para nós, Pai, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Ao Senhor toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus.